Olá, eu sou a Viviane Lambert e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre escolhas e possibilidades. E aí, que trem é esse? Bem, vamos começar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você já ficar ligadinho aqui com a gente, não só nesse, mas nos vários vídeos que a gente tem postado, né? Toda sexta-feira tem conteúdo novo e toda terça tem meditação aqui no canal. Então, que coisa é essa de escolhas e possibilidades? Bem, primeiro que são as possibilidades, né? A gente às vezes fala muito disso, inclusive vamos falar muito sobre isso amanhã no nosso workshop, né? Crie sua realidade e vença os seus medos. Então ainda tem um botãozinho aqui para você se inscrever, ainda dá tempo se você está assistindo esse vídeo antes do dia 11/7. Se não, você já entra em contato com a gente lá no Clube Transcender, tem o link também, pelo direct nos nossos Instagrams, para poder já ficar na fila de espera do próximo. E aí a gente trabalha muito essa coisa das escolhas e das possibilidades, né? Como as grandes ferramentas da criação da realidade. E aí, o que são as possibilidades? Às vezes a gente fala e parece que é bobeira o que a gente está falando, mas é muito, muito sério. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que comete suicídio é uma pessoa que só enxerga uma possibilidade, que é dar fim àquele sofrimento através do ato de tirar a própria vida. Então, enxergar e entender que existem muitas possibilidades sempre diante da gente, acessar essa coisa das possibilidades, ela é muito, muito, muito importante. Imagina você, né, diante de qualquer problema que você teve na sua vida. Em algum momento, diante daquele primeiro problema, diante do aparecimento daquela situação, muitas vezes você se viu sem possibilidades. Cara, eu não tenho noção do que fazer para resolver isso, né? Quantas vezes a gente se depara com situações assim na vida? Ou eu acho que é por aí você faz e vê que aquilo não chegou no resultado que você queria. E aí você fica tentando uma coisa, fica tentando outra, e parece que nada resolve, nada do que você está enxergando naquele momento resolve. Ou seja, as possibilidades que você está acessando naquele momento não estão te trazendo o que você precisa. E aí, como que a gente enxerga mais possibilidades, né? Em primeiro lugar, a gente sempre fala muito da ferramenta de você fazer perguntas e ficar na pergunta, né? Quando você faz uma pergunta para o universo, as perguntas clássicas que a gente trabalha muito na Access Consciousness, como pode melhorar? Poxa, você imagina você estar com um problema e você começar a falar só isso. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Você recebe o como isso pode melhorar, né? Não tem como piorar se você está fazendo essa pergunta. E aí você começa a enxergar possibilidades. O que é enxergar possibilidades? Poxa, vamos supor assim, escolhi uma profissão. E aí você só enxergava aquela possibilidade naquele momento. Quantas pessoas a gente escolhe a profissão super novo? Eu sou uma pessoa que escolhi, né, a minha profissão com 18 anos de idade. E aí, hoje, talvez, né, hoje nesse momento da gravação desse vídeo, eu tô em transição de carreira e essa profissão que eu escolhi já não faz mais tanto sentido pra mim. E tá tudo bem, mas naquele momento eu só via aquela possibilidade, ou aquela era a possibilidade que eu escolhi pra mim. Só que a gente muda, a vida muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Eu adoro o Lulu Santos. E aí, de repente, você começa a enxergar outras possibilidades, né? Você começa, nossa, mas existe aquilo ali que é legal. Nossa, existe aquilo ali também que é legal. E aí, quando a gente começa a se abrir às possibilidades, muitas coisas podem acontecer, e não só uma única, né? E aí se abrir, e a gente fala também que existem as infinitas possibilidades do universo. O que é isso? O universo tem infinitas possibilidades para cada coisa. Quem gosta de física quântica, né, fala muito sobre isso. Eu tenho um filho de 10 anos e aí ele vê muito filme da Marvel, Vingadores, e eles têm essa coisa da física quântica muito plasmada
naqueles filmes. Aí quando você vai ver, por exemplo, no Ultimato, não sei se você assistiu, tem um momento que o Doutor Estranho, ele vê milhões de possibilidades e só numa das possibilidades os Vingadores ganhariam lá o que eles estavam pleiteando lá naquelas lutas contra o Thanos. E aí é a mesma coisa, gente. Existem infinitas possibilidades. A questão é que muitas vezes a gente só está acessando poucas possibilidades e as possibilidades que nós estamos acessando não são as possibilidades mais grandiosas, né, para o que a gente deseja. Então, a primeira dica para que você acesse as possibilidades, e a gente trabalha essas ferramentas com muito mais propriedade e profundidade, né, no nosso workshop. Mas se você começar a praticar apenas essa pergunta, quando você estiver diante de uma situação onde você não enxerga muitas possibilidades, como pode melhorar, você só pratica e depois me conta que você com certeza já vai começar a acessar outras possibilidades. E aí você chega lá e acessa um monte de possibilidade. Olha que legal. Agora entrei nessa loja aqui e eu só tenho direito a comprar uma blusa. E aí eu vi várias blusas lindas. Qual blusa eu vou escolher, gente? Qual sapato? Qual bolsa? É um dilema. Então, muitas pessoas às vezes visualizam realmente várias possibilidades e ficam encrencadas com a escolha. Como que eu escolho? Outro dia mesmo eu recebi um pedido, né, de uma pessoa da minha família, assim, poxa, ela tá angustiada porque ela não sabe o que fazer, ela pediu muito por um novo emprego, porque ela não estava satisfeita com o emprego atual, mas quando essa possibilidade surgiu, já é o segundo, ela fica naquela dúvida e não sabe o que ela escolhe. E, poxa, como é que eu faço para escolher quando eu acesso várias possibilidades? Unidunité. Não é Unidunité. Não. Você tem que começar, não, né? Foi muito... A gente não gosta de nada assim, tem que. Mas você deve começar, se você ainda não tem essa prática, a se observar. Observar você mesmo, isso faz parte do autoconhecimento. E aí para pensar assim, ó. Respira fundo, fecha os olhos e pensa na palavra morte. Muito provavelmente, a grande maioria das pessoas tem uma visão mais para negativa da morte, né? E aí você, ou se não for morte para você, mas pensa numa coisa que para você aquilo é negativo. Aí você fecha os olhos agora e pensa no que para você é negativo. Essa sensação de peso é uma sensação que você agora teve contato. E se eu falar para você assim, fecha os olhos agora e pensa numa coisa muito incrível, maravilhosa, uma pessoa que você ama muito. Você vai perceber no seu corpo uma leveza. E a gente trabalha muito isso, né? No workshop, no curso de barras de Axis, a ferramenta do leve e do pesado. Então, quando você começa a se perceber, olhar para aquelas possibilidades e falar, pô, se eu ficar nesse emprego novo, como que eu me sinto pensando nesse emprego novo, se eu for para esse emprego novo? Aí você vai perceber a sensação do seu corpo. Se eu ficar aqui onde eu tô e percebe a sensação, e aí o que é leve para você é o seu sim, é o que você, é a possibilidade melhor das que você está analisando. E o que é pesado para você é o seu não. É a possibilidade que não é grandiosa para você, que não te expande, que te traz peso. E aí a gente também trabalha muito, né? A gente tem um desafio, 21 dias da alegria, e se você também se interessar, o desafio é maravilhoso, incrível. Pode chamar a gente e falar assim, poxa, eu quero saber mais sobre esse desafio, daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo outra turma do desafio. E aí, quando a gente está na alegria, a gente está na leveza, né? Percebe como você se sentir alegre, se sentir leve. E se a gente pudesse fazer todas as escolhas da nossa vida pautadas na alegria, na leveza, no que é bom e alegre pra gente, independente do julgamento dos outros, das opiniões dos outros. É esse o convite, né, desse videozinho que a gente pode falar de possibilidades, de perguntas e de escolhas muito profundamente, com muito mais propriedade e trazendo ferramentas para que você vá praticando no seu dia a dia, como eu e Monique, a gente vem praticando a cada dia e vendo o poder cada vez mais disso tudo. No workshop a gente trabalha isso de uma forma bem profunda
e vai trabalhando tudo isso que eu vim falando aqui em vários dos momentos, na terapia de barra de axis, na formação. Mas a verdade é que só esse espaço aqui, esse videozinho, ele já pode ser contribuição para você. Basta você se permitir e praticar. E se você quiser dar um passo além, aí você chama a gente, se inscreve no workshop Crie Sua Realidade, Vença Seus Medos, no Desafio da Alegria. Tá aí muito encrencado, muito encalacrada, não tá vendo, não acessa as possibilidades. Perguntou como pode melhorar 1000 vezes? Tá precisando de ajuda? Somos terapeutas, né? Já estamos retornando com o nosso atendimento presencial lá no Transcender, correr barras de axis, justamente fazer com que a gente acesse essas infinitas possibilidades. Então, se você não está enxergando as possibilidades, acesse as infinitas possibilidades de outras formas, entre em contato com a gente. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações dos novos conteúdos todas as sextas, 21 horas. E para você também já ir acessando as infinitas possibilidades de uma outra forma, começa a meditar com a gente. A gente tem um programa de meditação e para você experimentar como é uma meditação guiada com a gente, toda terça tem meditação nova aqui no canal. É só você procurar que com certeza você vai achar uma meditação e já pode começar a praticar agora. Tá bom? Beijos e até o nosso próximo vídeo.